Meus irmãos, Pai do Senhor, quero cumprimentar a todos nesta noite, louvando a Deus por essa oportunidade que Deus tem nos dado e mais uma vez estarmos juntos aqui para nós aprendermos mais um pouquinho da palavra do Senhor. E nesta noite nós iremos estudar sobre a lição de número 7. Lição de número 7, lição muito importante que tem como tema Cristo é a nossa reconciliação com Deus. É sobre esse abençoado tema que nós iremos estudar daqui a pouco. Eu peço a você que se reúnam aí com as suas famílias para nós aprendermos alguma coisa aqui direto de Deus. Tem muita coisa boa para a gente aprender, tá bom? Nós iremos agora ouvir este louvor e logo após o louvor nós estaremos ministrando esta lição no nome de Jesus. Glória a Deus. Se você sabe, cante, exalte ao Senhor. Um hino muito conhecido, né? Glória a Deus. Aleluia. Mais noite ali,
Aleluia, graças a Deus. Queremos louvar a Deus por esta maravilhosa oportunidade. Eu queria pedir agora a atenção de todos, os irmãos, peguem as suas revistas. Vamos estudar aqui alguma coisa dentro desse tema, né? Lição de número 7. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós vamos pegar aqui essa leitura bíblica em clássico. Eu quero passar para vocês. Diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Isto é a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, certo? Em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em Cristo em um corpo, matando com eles as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Glória a Deus. Após essa leitura, no final nós estaremos ouvindo um novo louvor, né? No finalzinho. Mas vamos entrar aqui na lição. Irmãos, nós acabamos de ler dentro do tema que Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Nós acabamos de ler aqui o que Paulo escreveu ao povo ali que estava em Éfeso, a congregação de Éfeso. Ele disse aqui que havia, certo, tanto literal como espiritual, havia ali sempre houve uma separação entre os judeus e entre os gentios. Essa separação já vinha de longe, já vinha de muito longe, e Deus era conhecedor que havia esta separação, certo? E nesse primeiro ponto nós vamos aprender o seguinte. Primeiro, escute isso aqui: havia uma parede no santuário que impedia os considerados forasteiros ou gentios de entrarem ao átrio. Ficava essa parede entre o santuário e o átrio, era um muro que fazia esta separação. Meus irmãos, se nós pegarmos isso aqui, os irmãos que conhecem como era que era o santuário, já viram em alguma revista ou pela televisão, certo? Foi feito naquela época, a coisa era tão séria, o grau de separação e de inimizade era tão terrível, que eles construíram o santuário, e entre o santuário, certo, para se chegar no local, no pátio, chamado Pátio dos Gentios, foi construída uma parede, e esta parede separava, certo, separava o povo gentio do povo judeu. Os gentios não tinham direito de entrar. Eles faziam seus pedidos, certo, ou as suas orações do lado de fora desta parede. Eles não tinham o acesso para dentro do santuário, para o pátio onde se fazia ali a purificação dos pecados. Era um lugar reservado somente aos judeus. E tudo isso, irmãos, tudo isso Deus já conhecia, Deus já sabia, e Deus providencia agora um plano maravilhoso para tirar esta parede desta separação, esta parede que tanto era literal quanto espiritual. Já pensou você chegar no templo para adorar, irmão, e quando você chega lá, tem uma parede entre você e o templo? Você que é gentil, considerado forasteiro, não faz parte da promessa, você tem que ficar do lado de fora, fazer as suas orações, seus pedidos, aqui do lado de fora, e entrar para dentro do santuário somente os considerados judeus. Você já imaginou a situação daquele povo? Então havia, e o que o escritor vai nos falar aqui, certo, é que esta separação dificilmente apareceria alguém para colocar aquela parede por terra, dificilmente. Outra coisa importante que nós aprendemos aqui nesse primeiro ponto Paulo vai afirmar agora que para aquele que recebeu Jesus, este muro caiu, ou seja, com isso ninguém mais era agora considerado forasteiro. Paulo vai transmitir esta palavra agora para os Efésios e vai dizer para todos eles: olha, o muro ele é real,
O muro realmente separa e separou por muitas gerações o povo gentil da presença de Deus, devido ao costume e aos rituais judaicos. Paulo vai mostrar aqui que Cristo tinha que ser enviado de Deus e só Ele. Somente Cristo poderia derrubar aquela parede da separação, porque a Bíblia diz que Deus amou de tal maneira, e este amor de Deus não era só para com os judeus, e sim para todos os gentios também da época, e chegou a atingir a você e a mim, tá certo? Então, essa parede de separação que existia lá, o escritor vai dizer aqui que ela era literal, ela existiu realmente, e ela era espiritual. Literal porque foi feita ali, certo? De pedras, para separar o acesso dos gentios, e espiritual porque, certo, era algo que Deus tinha no seu coração, porque Deus queria trabalhar na vida daqueles que estavam afastados, nos casos os gentios, e para trabalhar na vida dele, Deus teria que trabalhar na área espiritual. Para a mudança daquele povo, eles tinham que mudar por dentro, na parte interior, dentro da alma. Por isso que era algo espiritual também. Então Deus teria, certo, que criasse um plano para enviar o seu filho a ponto de derrubar esta parede, porque ela estava impedindo o acesso daqueles que desejavam conhecer o Deus dos judeus. Porque as nações que viviam circunvizinhas, irmãos, ali de Israel, a gente sabe, nós que conhecemos a Bíblia e um pouquinho da história de Israel, todas aquelas nações vizinhas, eles tinham curiosidade de tudo que acontecia ali em Israel. Existiam aqueles que desejavam o mal dos judeus, mas existiam também os curiosos, certo? Os chamados os mercadores, os comerciantes, que de vez em quando, uma vez por ano ou 2 vezes por ano, eles frequentavam ali Israel, principalmente a capital Jerusalém, certo? Através do comércio, para adquirir alguma coisa para levar para lá, certo? Para suas terras, para vender por lá, para comercializar por lá. Então estes curiosos, que eram gentios, e às vezes também os chamados bárbaros, os de outras nações, eles tinham a curiosidade de conhecer o que era que estava acontecendo lá em Israel, porque queira ou não, eles eram vizinhos, separados da promessa, mas eles já conheciam e eles já tinham noção do que se conversava lá a respeito da redenção do povo judeu e a respeito do Messias. Eles conheciam, eles tinham a curiosidade de sempre estar por lá, certo? E alguns deles nasceram no coração deles o desejo também de conhecer este Deus, deles chegarem lá em Jerusalém e ver tanta maravilha, ver os anúncios a respeito do Messias, a promessa que haveria de se cumprir, tá entendendo? E os últimos acontecimentos que estavam lá no dia em que Jesus, certo, começou o seu ministério. Então eles tinham um desejo espiritual de conhecer um pouquinho a respeito deste Deus, mesmo vivendo distante, mesmo não fazendo parte da promessa. Então, certo, diante de tudo isso, existia esta barreira, tanto no templo lá, como espiritualmente. O povo gentil estava excluído pelo povo de Israel, certo, de entrar no santuário. E se não entrar no santuário, irmãos, ficar do lado de fora, ninguém recebe nada, né? Tá certo? Em resumo, Cristo veio para abolir os rituais que havia entre judeus e gentios, e assim tirar do meio deles a inimizade que existia. Ora, irmãos, a inimizade era muito grande, e havia os rituais judaicos ali, que não davam espaço para povo nenhum, certo? Que não pertencia à promessa, fazer parte. Eles tinham os rituais, tinham os seus cultos, tinham as suas adorações no santuário, no templo, nas sinagogas, mas eles não permitiam a presença de nenhum gentio em nenhuma reunião, certo? Todos os gentios eram excluídos, e não para dentro da cidade, e sim excluídos para fora da cidade. Não tinham direito àquilo que pertencia a Israel. E Deus, vendo tudo isso, Ele envia Cristo agora para abolir, certo? Para colocar por terra esses rituais que havia, porque esses rituais diante de Deus gerou uma inimizade entre judeus que se consideravam os donos da promessa
e os gentios, que eram considerados o povo imundo, o povo excluído. Com isso, irmãos, somos participantes de tudo, assim como os judeus. Ou seja, com este sacrifício de Cristo, nesse resumo do primeiro ponto, agora com o sacrifício dele, nós somos participantes de tudo, assim como os judeus. O que pertence aos judeus hoje, o que eles têm de herança, o que eles têm de promessa, certo? O que Deus prometeu que tem lá no céu para eles, tem para nós também, tudo é nosso. Nós somos herdeiros e co-herdeiros de tudo que Cristo, certo, nos garantiu. Agora é interessante, irmão, que sempre, às vezes, surgem essas paredes de separação. E essa lição para nós hoje, a nossa igreja aqui em Alcântaras, é que nós não podemos construir nenhuma barreira para impedir o povo não evangélico de frequentar a casa do Senhor. Nós temos que derrubar todas as barreiras. Muitas das vezes a gente acha que não é um pecador que não tem jeito, esse homem faz isso, esta mulher comete isso, é conhecido na cidade. Estas barreiras Israel tinha. Cristo veio, pegou estas barreiras, estes rituais e colocou tudo por terra. E no nosso meio não pode haver esse tipo de rituais. Porque há muitas pessoas, eu sou testemunha de pessoas em um campo que eu pastoreei, de pessoas que quando eu cheguei já estava mais de ano afastada, e nós convidamos para fazer parte, de novo, do santuário, assistir dentro do santuário. E eles nos disseram que muitas vezes sentiam vontade, mas outros sacerdotes que haviam passado por ali os impedia de entrar devido às vestes. Este problema, irmãos, era uma parede que foi erguida, certo? Uma parede que o próprio sacerdote ergueu ali para que a pessoa não tivesse acesso ao santuário, aos trabalhos do Senhor ali dentro, e o povo está clamando para entrar. Foi isso que Deus viu e ouviu o clamor dos gentios. Né? Nós vamos agora para o segundo ponto, e o segundo ponto vai nos falar: pela paz Cristo fez um novo homem. Eu aprendo algo interessante aqui nesse segundo ponto, e eu quero passar para você. Primeiro, se você quiser anotar, você anota. Primeiro, o que é que nós aprendemos aqui? Cristo trouxe a paz entre judeus e gentios. Isso aqui é muito importante. Cristo trouxe esta paz. Era o maior desejo do coração de Deus. Era unir esses dois povos. Você já imaginou se Israel, certo, tivesse recebido a Cristo na época, o que seria de nós gentios? Foi por isso que a bênção se estendeu até a nós, porque essa separação já estava mexendo muito com o coração de Deus, esta inimizade, certo? E nós não podemos criar esta barreira da inimizade, irmãos, dentro da nossa igreja, nem de uns para os outros e nem da igreja para os que estão lá distante. Nós temos aqui esta barreira da inimizade, a gente lançar por terra, certo? E começar a amar uns aos outros e ter um amor imenso por aqueles que estão necessitando, que ainda não entraram no santuário, estão do lado de fora, que são as pessoas que ainda não aceitaram a Cristo. Então, no coração de Deus, Deus se alegrou porque o envio do seu Filho à terra, ele trouxe primeiro a paz entre os gentios. É a primeira coisa que nós aprendemos aqui no segundo ponto. Segundo, nós aprendemos também aqui neste segundo ponto o seguinte, que Cristo é agora a nossa paz. Irmãos, como é bom, uma das melhores coisas que nós podemos ter na nossa vida é a paz, porque a paz ela vai trazer, certo, aquela calma. A paz ela vai trazer a falta de inimizade. A paz, quando a gente tem a paz, a gente tem bons amigos. É sinal de que nós somos bem vistos, é sinal de que todos, certo, gostam da gente. E isso nós temos que ter no meio do povo de Deus. Já que Cristo é a nossa paz, nós temos que transmitir esta paz que está dentro de nós para as pessoas que estão próximas. E isso, irmão, tem sido difícil nos dias atuais, certo? Às vezes a gente cria esta barreira de uma falsa paz entre nós e o mundo lá fora. E nós não podemos, certo, gerar esta falsa paz. Não podemos. Nós temos, já que Cristo agora é a nossa paz,
nós temos que deixar ela ser transmitida a todos aqueles que nós alcançarmos. Glória a Deus. E a terceira coisa que nós aprendemos aqui, no segundo ponto, é que esta paz, agora, com o sacrifício de Cristo, ela tem que viver em nós. Irmãos, olha, para essa paz viver em nós, nós temos que cumprir, irmãos, aquilo que Cristo escreveu, aquilo que a palavra de Deus nos ordena. Ora, a Bíblia diz que agora nós somos nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que agora tudo se fez novo, tá certo? Então esta paz agora, ela é para viver em nós até o dia da volta de Cristo. Mas para nós termos esta paz, os rituais que nós tínhamos quando nós estávamos lá no mundo, nós temos que lançar fora os rituais velhos. Quais são eles? Por exemplo, velha natureza. Outra, o eu, certo? Esta capacidade de atrair coisas mundanas, de trazer as coisas lá do mundo para dentro da igreja. Esses rituais velhos que a gente tinha, de que lá no mundo era assim e aqui tem que ser da mesma forma, esses rituais, certo? Nós temos que lançar fora para que esta paz consiga viver realmente dentro de nós. Uma coisa é Cristo ter conquistado a paz, outra coisa é nós abrirmos o nosso coração para que ela viva em nós. Isso é outra coisa totalmente diferente. A parte de Deus, Deus já fez, enviou Cristo, derrubou a barreira da separação, uniu judeus e gentios, se fez a nossa paz, e Ele deseja que esta paz viva em nossos corações para sempre. Muito interessante. E a outra coisa, a quarta coisa que aprendo aqui no segundo ponto, é que essa paz, ela trouxe três coisas interessantes, e eu quero passar para vocês aqui. É que esta paz, no segundo ponto, nos trouxe três coisas interessantes. Primeiro, ela nos trouxe um estado de tranquilidade. Olha, irmãos, que bênção. A paz de Cristo, ela vai proporcionar isso na vida de quem lhe serve. Um estado de tranquilidade, ou seja, nós temos a garantia de que um dia Jesus vai voltar e nós iremos morar para sempre com o Senhor. Não é um privilégio grande? Não é a maior bênção que pode existir nos céus e na terra? Está entendendo? Então esta paz, ou seja, Cristo que é a paz, nos trouxe um estado de tranquilidade. Nós vivemos tranquilos, felizes, aguardando o dia em que Ele virá nos buscar. Então conforta aí a tua alma. Você tem a paz de Cristo, e esta paz, ela trouxe para você um estado de tranquilidade. E em segundo, essa paz, ela nos trouxe, ou seja, ela cessou a guerra, aquele conflito espiritual que havia dentro de cada um de nós. Esta paz verdadeira que é Cristo Jesus, certo? Cessou esta guerra, este conflito espiritual que existia, certo? Através desta parede da separação, agora não existe mais. Cristo aboliu tudo, colocou tudo por terra, abriu um novo acesso para que nós possamos ter direito a entrar no santuário e falar com o Altíssimo na hora que nós desejarmos. Que bênção, não é, irmão? E em terceiro, esta paz, ela nos tirou a separação que havia. O acesso está aberto agora. Você é livre, certo? Para quando você quiser entrar no santuário, no lugar santo dos santos, para conversar com o Todo-Poderoso, o nosso Deus que nos amou. E em quinto, nós encontramos aqui, nesse segundo ponto, uma quinta coisa interessante. Cristo uniu a humanidade com a paz que Ele trouxe. Só Cristo poderia fazer isso, porque os gentios não tinham outra esperança, não tinham uma outra saída. Eles poderiam até ter o desejo, mas era um desejo que os impedia através daquele muro de separação. O muro já dizia para eles o seguinte: vocês não fazem parte de nada que é nosso, de nada que nós temos. Aí era como se eles estivessem falando: aqui está o muro para demonstrar tudo isso. Este muro é o muro da separação, é o muro que faz a diferença entre judeus e gentios. Ou seja, estava ali diante dos olhos dos gentios que eles não tinham direito e nunca iriam entrar, certo? Para fazer parte dos escolhidos de Deus. Muito bem, agora nós vamos aqui para o terceiro ponto e último ponto,
pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Glória a Deus. E eu fiz um resumo aqui desse terceiro ponto. Nós vamos aprender aqui que, primeiro, escute isso aí, são 4 coisas interessantes. Primeiro, nós vamos aprender aqui, nesse terceiro ponto, Jesus desfez toda a inimizade que havia entre judeus e gentios, e entre gentios e Deus. Olha aí que coisa interessante. Jesus desfez toda a inimizade que havia entre os dois povos, judeus e gentios, e entre gentios e Deus. Ele quebrou os dois laços, certo? De uma vez só. Ele quebrou, certo, o problema que havia verticalmente, certo? E horizontal. As duas formas, ou seja, horizontal e vertical. Ele quebrou de uma vez por todas através do seu sacrifício ali na cruz. Toda a inimizade foi desfeita. Ou seja, só quem pode reconciliar o homem com Deus é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Isso nós temos que colocar como base. Outra coisa, irmãos, que nós aprendemos aqui no terceiro ponto, é que ele se fez maldição. Pois está escrito, pois maldito era aquele que fosse pendurado em um madeiro. Ou seja, ele se fez maldição por nós, porque todos nós estávamos condenados à morte. Aquela sentença era para você e para mim, para todos nós. Não havia redenção, mas Deus nos amou e Cristo se fez maldição ali por nós. Ou seja, outra coisa interessante aqui nesse terceiro ponto, em terceiro lugar, na época, todo que ia à cruz passava por um processo. Todo que era condenado à cruz, além de ser maldito, ele passava pelo processo. E qual era? Primeiro, ele tinha que ser açoitado. Cristo passou por isso. Tinha que ser colocado na sua cabeça, certo? Uma coroa, como Cristo foi colocado uma coroa de espinho na sua cabeça. Tinha que carregar a cruz. E por último, tinha que suportar a afronta de todos. Esse processo, o nosso Cristo ele enfrentou. Por quê? Porque ele veio para derrubar essa parede da separação. Com essas 3 coisas, que ele era açoitado, que ele tinha que carregar a cruz, suportar a afronta de todos, a Bíblia diz que nesse período ele não abriu a sua boca. Então nós fomos reconciliados com o sacrifício de Cristo. A barreira da separação foi colocada por terra. Deus tirou a inimizade que havia entre judeus e gentios, e entre gentios e Deus, tanto horizontal como vertical. Deus fez com que tudo isso aí fosse desfeito. E outra, em quarto, que nós aprendemos aqui no terceiro ponto, e último para nós concluir, que as duas inimizades que havia, tanto vertical como horizontal, foram desfeitas através da reconciliação, e só Cristo poderia resolver essas duas questões, esses 2 tipos de inimizade, horizontal e vertical, e ninguém mais. Eu louvo a Deus, irmãos, porque isso aconteceu para que você e eu pudéssemos estar hoje aqui. Isso aconteceu porque Deus nos amou de uma tal forma e de uma tal maneira. E esta lição é para que nós aprendamos nesta noite que nós não podemos, primeiro, criar barreiras, certo, de um para com os outros relacionados à salvação, à vida eterna. E em segundo, nós não devemos trazer rituais velhos, mundanos, para cá, para dentro do santuário nos dias de hoje. E em terceiro, Cristo, que é a paz verdadeira, deseja que Ele sempre esteja em você, para que você e eu consigamos influenciar os povos que estão lá fora. E em quarto, nós temos que aprender que a promessa não é só nossa. Nós não devemos guardar esta promessa só para mim, só para você. Existe alguém lá fora clamando por salvação. Existe alguém lá fora pedindo que esta barreira seja colocada por terra. Existe alguém clamando lá fora para que Deus consiga lhe encontrar e lhe trazer aqui para dentro do santuário e eles fazerem parte desta vida e desta paz que nós temos também. Pense nisso. Você é um instrumento que Deus salvou, reconciliou você com Ele, tanto horizontal como verticalmente, e você agora é um morador do céu. Então, que esta morada que você tem, você consiga transmitir elas também
para as pessoas que estão precisando, porque Deus ama a todos e Jesus veio para reconciliar todo mundo, quer seja judeus, quer seja gentios. E eu louvo a Deus que nós hoje somos os mensageiros que vamos ministrar esta palavra até o dia em que Jesus vai voltar. Amém. Quero agradecer a Deus aqui pela sua atenção. Guarde esta palavra no seu coração e vamos ouvir agora um louvor e logo após estarei orando por todos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Se você sabe, cante, é muito conhecida a nossa arte. Ô que hino abençoado, cante. Como areia da praia. Ó que gloriosa vista. Adore a Deus, glorifique ao Senhor. Já fomos reconciliados em Cristo Jesus. Ó que gloriosa vista. Adore ao Senhor, você que já foi salvo, né? Já foi encontrado por Cristo. Louve a Ele. Ó que gloriosa vista. Ó que gloriosa vista será. Tantos como areia. Cante aí com a sua família, você que está em casa aí participando deste culto. Cante ao Senhor. Que bênção, né? Maravilha. Vamos fechar os nossos olhos. Quero aí agradecer antes a todos que participaram, todos que estão aí, certo? Nas suas casas, nas suas famílias, junto com as suas famílias. Quero desejar aí tudo de bom, certo? Para vocês, que a paz de Deus esteja aí no lado de vocês e que este mal que está aí fora não alcance a nossa casa, não alcance a nossa família, e no nome de Jesus nós estamos circulados aí pelo cordão de fogo. Tem os anjos do Senhor que acampam-se ao nosso redor e ainda tem o leão da tribo de Judá que está protegendo a tua casa e a minha no nome de Jesus, e nós seremos vitoriosos. Oremos. Senhor nosso Deus, eu te louvo por este momento em especial. Muito obrigado pelo prazer, Senhor, e pela oportunidade de ouvir a Tua palavra. Que estes ensinos produzam frutos bons, ó Senhor, na nossa vida. Assim abençoa todo o Teu povo que ouviu, todos aqueles que participaram. Guarda esta igreja debaixo de Tuas mãos potentes e poderosas. Tu és um Deus vivo, Tu és um Deus santo, meu Senhor. Tu és aquele, meu Senhor, que nos amou e que colocou esta paz dentro do nosso coração. E assim fica conosco, nos abençoando mais este dia, esta noite, que tenhamos, meu Senhor, a Tua presença ao nosso lado. Nós possamos ter um sono tranquilo e abençoado, meu Senhor, na Tua direção. Guarda todos os presbíteros da Tua casa. Visita todos os diáconos auxiliares, todos os irmãos, as irmãs, crianças e jovens, ao Senhor, de um modo geral, e que Tu seja o protetor e o guarda de todos. Fica conosco, te louvo e te glorifico por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém. Pai do Senhor, irmãos, e até a próxima aula, no nome de Jesus.